E aí, pessoal, seguinte, continuando a ideia da dilatação, né? É uma aula um pouquinho extensa, que nós temos que falar ainda de dilatação de líquidos e, como eu já disse antes, dilatação anômala. Mas para finalizar de fato essa parte que envolve a dilatação dos sólidos, um dos melhores exemplos e aplicações que nós temos é uma aplicação das chamadas lâminas bimetálicas. Essa lâmina bimetálica, na verdade, ela é composta por dois materiais diferentes, dois metais, né, o próprio nome já diz, mas que são unidos, colados, soldados um ao outro literalmente. Uma aplicação dela que nós temos muito grande é nos equipamentos como termostatos, onde nós temos para isso geladeiras, ar-condicionado, enfim, são equipamentos que funcionam alarmes de incêndio, basicamente todos têm o mesmo princípio de funcionamento. Então vou dar um exemplo para vocês desta tal lâmina bimetálica. Tá certo? Lembrando que, em geral, nós vamos estar falando dos tais termostatos. Notem o seguinte. Então, dentro destas lâminas bimetálicas, os termostatos, nós vamos pensar em dois materiais diferentes, dois materiais distintos. Tá? Se são dois materiais diferentes, notem aqui o seguinte. Você vai ter, para a confecção de uma lâmina como essa, um metalzinho como este, estou representando aqui para vocês em amarelo, e vou chamar aqui de alfa 1, para indicar que ele apresenta um coeficiente de dilatação linear diferente deste segundo material que eu estou colocando aqui para vocês em laranja, tá? Chamado aqui, portanto, de um material alfa 2. Pensa que esse sistema, uma lâmina como essa, ele está ligado a um circuito elétrico. Vou fazer uma representação gráfica para vocês, que eu acho que vai ficar bastante fácil para a sua compreensão. Imagina um circuito elétrico qualquer, no qual você tem aqui um equipamento fazendo o papel de uma fonte, tensora, que apresenta, claro, uma DDP, e que neste instante o seu circuito elétrico apresenta aqui, portanto, uma força eletromotriz. Nós temos o circuito elétrico representado como este, sendo considerado um circuito aberto. Vou fazer o papel aqui, vamos indicar dentro desse circuito elétrico aqui, ó, como se fosse um alarmezinho de incêndio nessa caixinha aqui, ó. Pode ser o motor de uma geladeira, enfim, mas vamos representar isso daqui apenas como sendo o seu alarme de incêndio. Então essa caixinha faz o papel do seu alarme. Bom, especificamente numa situação como essa, você tem um circuito aberto. Nós temos aqui um circuito elétrico aberto. Se esse circuito elétrico é considerado como circuito elétrico aberto, não existe passagem de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica que flui através desse sistema é nula, porque, obviamente, nós não temos o seu circuito sendo considerado, tratado como circuito fechado. Ok? Para este tipo de representação, se a sua corrente elétrica é igual a zero, quando é que eu passo a verificar este movimento, essa passagem de cargas elétricas através de um circuito como esse? Quando o circuito se der como um circuito fechado. Aproximando esses dois materiais, aí entra o grande efeito que nós temos para essa variação de temperatura e, consequentemente, para a dilatação térmica na aplicação das lâminas bimetálicas. Notem o seguinte, se por acaso você considerar o alfa 1 sendo maior do que o alfa 2, isto é, o material de cima, que eu estou representando como amarelo, dilata-se mais do que o material de baixo. Como as duas placas estão unidas, você não verá em momento algum uma das placas passando a ficar maior do que a outra, mas simplesmente de maneira retilínea. Para que ela possa ficar maior, eu tenho que ter uma certa curvatura, como se fossem naquelas raias de corrida, né, que nós verificamos, por exemplo, nos 400 metros nas Olimpíadas. As raias mais externas, obviamente, têm dimensões maiores. Por isso, o cara que larga nessas raias mais externas numa prova de atletismo, ele acaba saindo um pouquinho à frente, né, visualmente, dos outros concorrentes. Porque quem está com um raio maior, obviamente, percorre uma distância um pouquinho maior. Então, para uma lâmina como essa, ela acaba se curvando para um dos lados. Lembrando que o material de cima amarelo tem coeficiente de dilatação maior do que o material de baixo. Ao aquecer um sistema como esse, se você produzir uma variação de temperatura maior do que zero,
Ao produzir, portanto, esta expansão, a tendência natural que nós verificamos é que esta lâmina aqui de cima, que antes apresentava dimensões semelhantes a esta, ela passa simplesmente a sofrer este efeito. Quando nós tivermos uma temperatura final para este sistema, esta lâmina de cima dilata juntamente com a lâmina de baixo. Porém, a lâmina de cima passa a ter dimensões maiores, obviamente por estar mais externo ao sistema, do que a lâmina de baixo. E ela se curva para baixo porque tem maior coeficiente? Exatamente. Se nós tivéssemos o coeficiente de cima da lâmina amarela com valor menor do que a da lâmina de baixo, nós teríamos uma curvatura para cima. E no resfriamento, o papel também é oposto. Se o α1, que é do material que está em cima, tem coeficiente de dilatação maior do que o α2, que é o material que está embaixo, quando nós tivermos uma redução na sua temperatura, ela também acaba se curvando para cima, já que a lâmina de cima também contrai mais. Não é apenas expande-se mais, mas também contrai-se mais do que a lâmina de baixo. Ok? Essa seria, portanto, uma aplicação ainda da dilatação de sólidos, envolvendo a dilatação que nós consideramos como dilatação linear. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a dilatação dos líquidos em questão. Para a dilatação dos líquidos, é importante observarmos o seguinte. Óbvio que nós não temos um formato, né, mantido por esse corpo considerado como um formato regular, então nós temos uma dificuldade em observarmos a dilatação dos líquidos muitas vezes, porque nós precisamos, além de observar a dilatação dos líquidos, analisarmos um recipiente que o contém. Então, observem o seguinte. Nessa dilatação dos líquidos, um líquido sofre uma dilatação volumétrica, como qualquer outro corpo, que você pode calcular a dilatação especificamente do líquido de uma maneira normal. ΔV, V0, igual a gama vezes ΔT. Mas a dilatação exclusivamente do líquido. Mas como eu havia dito, em geral nós temos uma preocupação com o recipiente que o contém. Digamos assim, se você exemplificar ou tentar observar a dilatação de um líquido desta forma, um recipiente como este, contendo um líquido qualquer. Que tipo de líquido? Não me interessa o líquido, desde que ele não sofra uma dilatação até o momento que nós consideramos como uma dilatação anômala. Então são líquidos que sofrem uma dilatação regular. Para um líquido que sofre uma dilatação regular, quando você produz, em geral, um aumento na sua temperatura, tanto o recipiente quanto o líquido passam a sofrer uma expansão. Se ambos passam a sofrer uma expansão devido a este aumento de temperatura, nós poderíamos observar esta dilatação acontecendo da seguinte forma. O líquido expande, mas o recipiente também. Como nós temos este coeficiente de dilatação do líquido sendo superior ao coeficiente de dilatação do recipiente, o que nós passamos, na verdade, a observar é uma porção, uma fração, uma parte deste líquido, literalmente extravasando deste recipiente. Agora, é extremamente importante que você observe, é extremamente importante que você note que esta variação de volume, este líquido aqui, ó, literalmente extravasado, não é uma dilatação real, não é de fato a dilatação que o líquido sofre. Porque além da dilatação que o líquido sofre, nós temos uma dilatação também para o recipiente. A isso nós damos o nome de uma dilatação aparente. Isso aqui é muito comum de ocorrer quando alguém, um indivíduo vai lá e enche o tanque de um carro, né, durante a madrugada, sem rodar muito com este carro, estaciona esse carro sob o sol. Há uma dilatação no tanque, mas também há uma dilatação de combustível. E o combustível passa a sofrer uma dilatação maior da que o do tanque,
que o contém. Então, uma parte do volume de combustível no seu interior acaba sendo extravasada, acaba caindo deste tanque, né? Então, normalmente você vê pingando um pouco de combustível quando o tanque está muito cheio. Então, os dois materiais, recipiente e líquido, sofrem uma dilatação. De uma maneira mais ilustrativa, vamos pensar em valores para esta dilatação. Imaginem o seguinte, que inicialmente nós tivéssemos a possibilidade de termos o volume inicial do recipiente sendo igual ao volume inicial do líquido, ambos com 10.000 ml, 10 litros, correto? Se eu tenho 10 litros para o recipiente, 10 litros para, consequentemente, o material, o líquido em questão. Então aqui nós temos o recipiente, vou representá-lo pela letra R, o líquido apenas pela letra L. Se os dois volumes iniciais são iguais, quando aquecermos este material, digamos que o recipiente no final deste processo passe a ter um volume de 10, volume apenas do recipiente, hein? Passe a ter o valor de 10.080 ml, tá certo? Devido a uma variação de temperatura qualquer, não estamos preocupados com o valor desta variação, apenas que houve um aumento na sua temperatura. Se o volume final do processo para o recipiente é de 10.080, digamos que para o líquido nós vamos passar a ter um volume final de 10.140 ml. Devido a essa diferença entre os seus valores, nós temos no final deste processo, né, com este aumento de temperatura, uma diferença entre os dois volumes finais. O volume de líquido é superior ao volume do recipiente. Então nós temos, devido a essa diferença entre os dois valores, 10.140 menos 10.080, 60 ml sendo literalmente extravasados deste recipiente. Estes 60 ml que são extravasados deste recipiente é o que nós chamamos de uma dilatação aparente para o material. Não é a dilatação efetiva, a dilatação real que esse material sofre. Então o líquido em si, se você parar para observar valores, ele sofreu uma dilatação de 140 ml, o recipiente sofreu uma dilatação de apenas 80 ml e o volume extravasado, uma dilatação aparente do material, passa a ser de apenas de 60 ml. Bom, o problema, claro, é como calcular isto. Então vou mostrar aqui para vocês as equações para determinarmos essa variação de volume. Tá? A variação de volume que nós consideramos como uma variação de volume AP de aparente é a variação de volume real que o líquido sofre menos a variação de volume do recipiente em questão. É assim que nós determinamos esta variação de volume para cada um destes elementos, seja ela aparente, seja ela do líquido, seja ela do recipiente. Então essa variação de volume aparente é a diferença, é a variação de volume de cada um desses materiais. Como no exemplo anterior, vou pegar os mesmos dados para vocês terem uma ideia, é como se nós tivéssemos 60 ml sendo igual a 140 do líquido menos os 80 do recipiente. É assim que nós relacionamos os três elementos, a variação aparente, variação real e a variação do recipiente, ok? Consequentemente, eu posso dizer que o coeficiente de dilatação aparente deste material, que é o quanto foi extravasado de dentro deste recipiente, é na verdade a variação de volume do líquido, do coeficiente do líquido menos o coeficiente também do recipiente. Assim determinamos, portanto, esta variação de volume que necessariamente cada um dos materiais pode sofrer, ok? Então é isso que nós definimos como uma dilatação apenas do líquido. E é bastante importante você pensar em horário certo para abastecer o seu veículo, o seu carro, né? Devido às variações de temperatura que nós temos durante o dia todo. Então, em horários que nós temos temperaturas mais amenas, temperaturas mais baixas, é o melhor horário que você tem para abastecer o tanque do seu carro, já que nós temos aqui no Brasil, e acredito que no mundo todo, um sistema no qual nós compramos combustível através de volume e não de massa de combustível, ok? Bom, esta relação entre os coeficientes ainda pode ser dada. Olha, a variação de volume
do líquido, que é considerada como real, ainda pode ser calculada como o volume inicial do líquido, vezes o gama do líquido, vezes a variação de temperatura do líquido em questão. O mesmo é válido para o aparente, o mesmo é válido para o recipiente em questão, ok? Lembrando então, olha, este AP faz o papel de uma dilatação aparente do material, a dilatação do líquido em questão, esta é de fato a dilatação real, e aqui nós temos a dilatação do recipiente em questão, do recipiente que está envolvido. Então essa do líquido é especificamente uma dilatação real deste material, ok? Bom, nós temos ainda uma dilatação bastante curiosa, bastante peculiar, porque é importante que você note o seguinte: até o momento nós estamos falando de materiais que funcionam basicamente de uma maneira linear. Eles têm uma forma de dilatação única. Isto é, aumenta-se a temperatura, expande, resfria-se, contrai. Normalmente é isso. Redução de temperatura, contração, aumento de temperatura, expansão. É isso que nós vemos para todos os materiais até o momento. Então, graficamente, nós poderíamos ilustrar uma representação como essa da seguinte forma. Todas as substâncias que são substâncias comuns, substâncias que não têm nenhum tipo de irregularidade ou anomalia, elas passam a sofrer uma dilatação com este tipo de propriedade aqui representada. É uma dilatação como esta. Esse gráfico lembra uma função de primeiro grau, este gráfico lembra uma representação de uma equação linear. Desta forma, nós teríamos aqui um comprimento inicial para este material, lembrando que aqui eu tenho o comprimento, não vamos colocar em unidades, sem essa preocupação, do material, em função da sua temperatura. Então nós podemos observar variações de comprimento aqui, ó, representados como um ΔL, em função das variações de temperatura desses materiais. Bom, esta é uma forma geral de estarmos observando, né, as substâncias todas, até o momento, consideradas como substâncias comuns. Mas nós temos algumas substâncias que apresentam anomalias, como é o caso da água, é o caso da prata, do bismuto, do antimônio, né, que são substâncias que apresentam uma pequena irregularidade, uma anomalia em um dado intervalo. E é isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, falando ainda da substância, mais especificamente, água. Tá? Então nós vamos tratar aqui, ó, como a dilatação anômala da substância água. A água, então, ela tem uma anomalia? Exato. A água não apresenta uma dilatação regular? Claro que não. Pensa comigo o seguinte: se o líquido dilata mais do que o recipiente, quando aquecido, uma parte é extravasada. E quando resfriado? Quando resfriado, a tendência natural, já que o líquido dilata mais do que o recipiente, é que ele se contraia mais. Então, que sempre fique um espaço vazio, né, dentro de um recipiente contendo uma certa quantidade de líquido. Mas quando é a água, especificamente, que você coloca uma garrafinha contendo água completamente cheia de água no congelador, após um certo período, a tendência é que ela estoure. Isso acontece por quê? Porque tem alguma coisa irregular ou anômala acontecendo com essa substância água. E é isso que nós vamos observar aqui a partir de agora, e inicialmente através de um gráfico. Graficamente, nós podemos representar o volume da substância em função da sua temperatura. Nós vamos observar especificamente o volume em função da temperatura. Como toda e qualquer substância comum, nós temos para esta substância, que eu vou considerar aqui como sendo a substância água, este intervalo de anomalia. Isto é, a substância água, como qualquer substância, ao sofrer uma redução de temperatura, ela passa a sofrer uma redução nas suas dimensões. Até aqui, tudo normal. Porém, ao invés de termos esta continuação de forma linear, a substância água, quando atinge a temperatura específica de 4 graus Celsius, na temperatura de 4 graus Celsius,
ao invés de continuar com essa contração, a substância água, já que nós temos a formação dos cristais de água, ela vai literalmente, as moléculas de água se reagrupando para passagem para a fase sólida, né? Neste processo, nós temos aqueles cristalzinhos representando aqueles floquinhos de neve. A formação específica do cristalino das moléculas de água na fase sólida, começando a ocorrer, indica que a partir de 4 graus Celsius, a substância água passa a sofrer uma expansão. Então, ao invés de continuar a contração, ela passa a expandir-se após 4 graus Celsius. Na temperatura exclusiva de 4 graus Celsius, é ainda onde nós verificamos para a substância água a sua densidade considerada como máxima, já que nós temos nesta temperatura um volume mínimo para a substância. É onde nós temos o menor dos volumes possíveis, ok? A temperatura específica de 4 graus Celsius. A partir daqui, nós verificamos ainda o seguinte detalhe. Nós temos a seguinte propriedade para a substância água. Se a partir de 4 graus Celsius ela passa a expandir, é importante que você note. Nós temos necessariamente, a partir de 4 graus Celsius, aumento de temperatura, a substância expande. Redução de temperatura, a substância também expande. Então, nos dois casos, a partir de 4 graus Celsius, com aumento de temperatura ou com redução de temperatura, nós temos uma expansão. Este intervalo específico é o intervalo no qual nós verificamos para a substância água, entre 0 e 4 graus Celsius, esta anomalia. Esta anomalia, portanto, ocorre neste intervalo entre 0 e 4 graus Celsius. Depois, passa a sofrer uma contração muito pequena, mas passa a sofrer como qualquer outra substância comum. Tá? Então, vou representar para vocês graficamente como é que vai ficar a partir de agora, vou apagando o quadro rapidinho, este intervalo de anomalia específico para a substância água, né? Vamos ilustrar isso através de uma figurinha, que eu acho que vai ficar bem fácil para a sua compreensão. Vamos considerar então a seguinte situação. Imaginem vocês que nós tenhamos um copo totalmente preenchido de água, tá? Um recipiente, como por exemplo um copo, mas não necessariamente precisa ser um copo, totalmente preenchido aqui, ó, com essa substância que nós vamos considerar a substância água. E que ele tenha uma temperatura inicial de 8 graus Celsius. Então vamos considerar aqui uma temperatura inicial de 8 graus Celsius. O recipiente totalmente preenchido somente com água pura neste intervalo. Muito bem. Se você de alguma forma resfriar, tirar calor, tirar energia dessa substância, digamos que a temperatura da substância água sofre uma queda para 6 graus Celsius. O recipiente contrai? Claro que sim. Se houve uma queda de temperatura, nós temos uma contração no recipiente. Se o recipiente diminui, a substância água, o que ocorre com ela? Ela também diminui. E neste intervalo, nós temos até 6 graus Celsius uma contração da água maior do que essa contração do recipiente. A água contrai mais do que o recipiente, ok? A 6 graus Celsius. Então, para este exemplo, 6 graus Celsius. Se eu continuar retirando o calor da substância água, digamos que a temperatura cai agora para 4 graus Celsius. Na temperatura de 4 graus Celsius, a substância água contrai. Sim, a substância água contrai. É onde nós temos para a substância água na fase líquida a sua máxima densidade possível. Então ela está aqui, ó, a 4 graus Celsius com a máxima densidade possível. O recipiente está sobrando espaçozinho, que seria aquela dilatação aparente para o material, já que o recipiente contraiu e a substância água também. Mas quem contraiu mais? Ainda a substância água. O problema começa aqui. E se por acaso eu tirasse um pouquinho mais de calor desse sistema, tirasse um pouquinho mais de energia e a temperatura caísse, digamos, para 2 graus Celsius. O que acontece com a substância água? Bom, inicialmente, o que acontece com o recipiente? Como uma substância comum, o recipiente, ao ter queda de temperatura, passa a sofrer uma queda nas suas dimensões. Reduz a temperatura, reduz o seu volume. O recipiente contraiu. O problema nosso está a partir daqui, ó. A substância água, ela não mais continuará a sofrer esta contração.
ela passa a sofrer uma expansão. Então, quando a substância água se expande a partir destes 4 graus Celsius, a tendência natural é que uma parte deste líquido extravase. Se este recipiente estivesse fechado, como por exemplo no interior de um congelador, a tendência é que o recipiente, não suportando mais a força que as moléculas de água estão fazendo literalmente para buscar o seu estado de formação de cristalinos, né, basicamente que rompa a estrutura dessa garrafa, que rompa a estrutura deste recipiente, e é por isso que muitas vezes o recipiente estoura. Esse fato da dilatação anômala também explica o porquê do gelo congelar por fora ou de fora para dentro, né? E também o porquê da superfície de um lago permanecer congelada e abaixo dele nós temos água a 4 graus Celsius. Bem rapidinho vou mostrar essa ideia para vocês de um lago congelado. Imagine um lago qualquer, como esse, no qual ele é totalmente aqui, ó, preenchido exclusivamente com água. Se você começa a reduzir a temperatura da substância água, obviamente a temperatura da água com a do ambiente tenta entrar em equilíbrio térmico, até que em um determinado instante, digamos que toda esta massa de água atinja a temperatura de 4 graus Celsius. A 4 graus Celsius, o material se torna mais denso. E como nós já vimos em transmissão de calor, o material mais denso ele se acumula onde? Embaixo. A tendência natural do ar frio do ar-condicionado é de descer, né? Então, como o material está mais denso, ele se acumula abaixo, né, deste lago, a uma temperatura aqui de 4 graus Celsius, e, consequentemente, se você continuar perdendo calor para o meio externo, a tendência é que essa massa de água superficial atinja temperaturas menores, como, por exemplo, 3 graus Celsius. Mas a 3 graus Celsius, a temperatura da água é menor, porém a sua densidade também será menor. Se a densidade é menor, o material menos denso fica em cima, o que facilmente continua perdendo calor para o meio externo, até que toda essa parte superficial se congele. Então a tendência é que o gelo vai engrossando de cima para baixo. Mas lá embaixo nós temos água com a maior densidade possível, a temperatura, portanto, de 4 graus Celsius. Ok? Fechamos dilatação, galera. Valeu!